Olá, eu sou a Dilma Lacerda, mestranda do Programa de Ciência e Tecnologia de Polímeros do Instituto de Macromoléculas, professora Heloísa Mano, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu vou falar sobre o tema microplástico no meio ambiente, um problema global, para a terceira jornada de microplástico. Para contextualizar o tema em questão, é importante abordar que o primeiro plástico sintético foi desenvolvido a partir da baquelite no final do século XIX e sua produção em massa começou após a Segunda Guerra Mundial, marcando um período transformador que integrou os plásticos no dia a dia da sociedade. Isso levou a um crescimento exponencial de produtos plásticos e a produção passou a aumentar de 2 milhões de toneladas na década de 50 para 450 milhões projetadas até 2030. O plástico é amplamente utilizado devido às suas características como resistência à corrosão, versatilidade, flexibilidade, leveza, baixo custo, entre outras propriedades. Então, em função das suas características físicas, os plásticos substituíram materiais como vidro, metal e papel em diversas indústrias. Então, nesse slide, é mostrada a utilização de plásticos de acordo com o segmento industrial. Em primeiro lugar está a indústria da embalagem, seguido por construção civil, setor automotivo, eletroeletrônico, medicina, entre outros. Esse trabalho tem como objetivo mostrar a geração de microplásticos a partir do descarte irregular de resíduos plásticos e os impactos que podem causar ao ecossistema e também à saúde humana. Em 2019, foi publicado um trabalho feito pelo Banco Mundial em que analisou os maiores produtores e destinadores de resíduos plásticos no mundo e mostra que o Brasil está em quarta posição, ficando atrás somente dos Estados Unidos, China e Índia. Então, analisando essa tabela, é possível notar que, aplicado aos Estados Unidos, subtraindo os resíduos incinerados e reciclados, cerca de 37 milhões de toneladas são descartados de forma irregular, que vão parar principalmente no oceano. Então, o descarte gera o acúmulo de resíduos no oceano, e esse acúmulo gera poluição visual, impactos ambientais graves, como o desequilíbrio da biodiversidade e alteração na cadeia alimentar marinha, representando também um risco para a saúde humana. Os microplásticos presentes no meio ambiente recebem dois tipos de classificação de acordo com a sua origem, sendo eles de origem primária e de origem secundária. Os microplásticos primários são partículas fabricadas intencionalmente em escala microscópica e utilizada como matéria-prima em diversos setores, como produtos para decoração, produtos de higiene pessoal e cosméticos. Já os microplásticos secundários são formados pela degradação e fragmentação de produtos plásticos, embalagens maiores, quando expostos a intempéries. Em relação ao tamanho, eles podem variar de 5 milímetros a 1 micrômetro, já na escala nanométrica. E esses microplásticos, eles são encontrados em formas de fibras, fios, filmes, fragmentos, pellets e esferas. Aqui é apresentado uma imagem da microscopia óptica, em que mostra diversos tipos de microplásticos em diversos formatos e tamanhos. Então, os microplásticos estão presentes no meio ambiente, sendo encontrados em solo, no meio aquático e também no ar, o que significa que são encontrados de forma global. Bom, esse trabalho foi realizado uma revisão bibliométrica com o intuito de levantar as produções científicas atuais, entender o cenário e também entender em qual situação está a pesquisa no momento em que foi realizada a busca. Então, foram selecionados 710 artigos
As palavras-chave utilizadas foram microplásticos, plásticos, detritos e poluição marinha. A partir daí foi gerado um gráfico em que mostra o ranking de publicação de artigos científicos, mostrando os países que mais investem na questão de pesquisa voltada para microplásticos e a poluição do meio ambiente, poluição marinha. Bom, já vimos que o Brasil é um dos maiores geradores de resíduos plásticos do mundo. E, infelizmente, quando se trata em investimentos em relação a pesquisas voltadas para a poluição, o Brasil ocupa a 10ª posição, como podemos ver no gráfico. Impactos ambientais causados pelos microplásticos. Cientistas da Universidade Federal do Paraná encontraram rochas formadas por sedimentos de plástico na Ilha da Trindade, localizada a 1.140 quilômetros de Vitória, no Espírito Santo. Então, essa descoberta é inédita no Brasil e revelou a ocorrência de formações rochosas que, embora sejam similares às rochas naturais, são compostas predominantes por material plásticos, oriundo de rede de pescas, abandonadas ou transportadas pelas correntes marinhas. Então, essas rochas são formadas a partir da fusão entre plástico e sedimentos naturais, como areia, cascalhos, rochas vulcânicas e também materiais biológicos. Pesquisadores encontraram ninhos feitos por pássaros utilizando resíduos plásticos no litoral da Amazônia. Então, o uso de plástico como material de formação de ninho por aves tem sido amplamente observados em diversas regiões costeiras, o que gera uma preocupação em relação ao impacto que esse resíduo está causando também às espécies aviárias. Esse estudo mostrou a predominância dos resíduos nas cores pretas e azuis. O azul proveniente em maior incidência, cerca de 97%, então o que mostra que é de rede de pesca. Em relação ao tipo de material, foram encontrados o polipropileno e polietileno. Aqui tem outra matéria em relação a ninho de plástico, que saiu no G1. Os ninhos foram localizados no litoral do Amapá. Legislação vigente em relação a resíduos plásticos. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, menciona que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, sendo o dever do poder público e da coletividade defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, isso nos mostra que não é somente dever do poder público, dos governantes, e sim de toda a população, de cada cidadão. É responsabilidade de cada cidadão gerenciar o seu resíduo e cuidar também do meio ambiente para as presentes e futuras gerações. A Lei 12.305 institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E nessa lei aborda sobre a questão da hierarquia, que é a não geração, a redução da geração, a reutilização, a reciclagem, o tratamento e a disposição. Quando a gente fala em dispor, é dispor em aterro sanitário e é dispor somente aquilo que não há tecnologia ainda para a reciclagem, para o aproveitamento. Então, quais são esses resíduos? Resíduo de varrição, resíduos gerados nos banheiros, enfim, poucos resíduos que deveriam ser direcionados ao aterro sanitário. E para que haja a reciclagem, é necessário realizar a coleta seletiva. A coleta seletiva é a segregação, é a separação daquilo que é reciclável e o que não é reciclável. E o tema coleta seletiva está pautado na Resolução CONAMA 275 de 2001. Essa resolução estabelece o código de cores para a coleta seletiva. O decreto 10 de 1936
em 2022, alinha as diretrizes complementares à Política Nacional de Resíduos Sólidos e reforça a obrigatoriedade de plano de gerenciamento de resíduos para grandes geradores e incentivadores de coleta seletiva. Isso reforça a necessidade, a obrigatoriedade de principalmente as empresas realizarem a gestão adequada dos resíduos e evitar que sejam descartados de forma inadequada. Em relação à educação ambiental, também na Constituição Federal de 88, aborda que o ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente, que fala sobre educação ambiental. Existe a Lei 6.968, que é a Política Nacional de Meio Ambiente, que também aborda sobre a questão da educação ambiental. A Lei 9.795, a Política Nacional de Educação Ambiental, é uma lei própria para esse tema. Existe a Resolução CONAMA 422, que aborda ações e projetos sobre educação ambiental. A Lei Municipal do Rio de Janeiro, que é a Lei 4.791, que aborda sobre o Sistema Municipal de Educação Ambiental, e existe também o Decreto 48.159, que é o Programa Municipal de Educação Ambiental do Rio de Janeiro. Como podemos notar, o Brasil está bem pautado em relação à legislação quanto à preservação, à educação ambiental, questão de conscientização, mas isso não é colocado em prática e nem é fiscalizado, infelizmente. Microplástico na cadeia alimentar marinha. Então, Machado e colaboradores analisaram 33 mexilhões adquiridos no mercado de Machinho, no município do Paraná. Então, as amostras foram congeladas a menos 20 graus Celsius em potes de vidro e depois descongeladas por 1h30. Após descongeladas, as amostras foram direcionadas ao Erlenmeyer com adição de hidróxido de potássio e iodeto de potássio para decomposição e sedimentação da amostra. As amostras foram filtradas individualmente em filtro de vidro com auxílio de uma bomba a vácuo e analisadas com estereoscópio. Então, como resultado, foram encontradas 36 fibras e fios, 25 filmes, e 16 partículas de fragmentos e 4 partículas microesferas. E equipe realizaram um estudo que investigou a ingestão de microplástico por peixes comerciais provenientes de criação marinha em um arquipélago na China. Então foram analisados 125 peixes de 24 espécies. Essas espécies foram capturadas em 13 locais diferentes, utilizando rede de pesca, rede de arrasto e rede fixa. Essas espécies foram confirmadas na base de dados do país. Os órgãos desses peixes foram removidos, separados individualmente e armazenados em garrafas de vidro a menos 80 graus Celsius. Para a decomposição das amostras foram utilizados hidróxido de potássio e sal. E para a filtragem foi utilizado filtro de vidro, fibra de vidro. O método de análise foi o FTIR e, como resultado, foram encontrados 54 partículas de microplásticos. Os tipos de microplásticos encontrados foram celofane, celulose, PET, polietileno, polipropileno. Em relação à fragmentação, aos tipos de microplásticos, foram encontrados fragmentos, fibras e filmes. Então, a maior incidência, o tipo de microplástico mais encontrado é o formato em fibra, o que mostra a incidência de rede de pesca. O estudo destacou a significativa presença de microplástico nos peixes analisados, com predominância de fibras azuis e pretas. Então, esses resultados sugerem potenciais riscos ecológicos e também riscos para a saúde humana
devido à bioacumulação ao longo da cadeia alimentar. Kangas e colaboradores analisaram a transferência trófica de microplásticos em cadeia alimentar no Mar Báltico. Então, no experimento foram utilizados zooplânctons e duas espécies de camarões diferentes, sendo camarão camaleão e camarão piscina da rocha. Os pesquisadores conduziram 3 abordagens experimentais para avaliar a transferência trófica de microplásticos. A exposição direta, transferência de 2 níveis tróficos e transferência de 3 níveis tróficos. A primeira se refere ao método de exposição direta, onde se avaliou a ingestão de microplásticos de água por camarão camaleão e camarão piscina da rocha. A segunda abordagem foi a transferência de 2 níveis tróficos, que investigou a ingestão de microplástico por camarão piscina da rochosa, alimentados com camarões camaleões previamente expostos a partículas. E a terceira abordagem é referente à transferência de 3 níveis tróficos, que avaliou a ingestão de camarão piscina da rocha após a alimentação com camarão camaleão, expostos a zooplânctons contaminados com microplásticos. Em experimentos de transferência trófica de 2 níveis, camarão piscina da rocha ingeriu 29 vezes mais microplásticos comparado à exposição direta. Na transferência de 3 níveis, a ingestão foi 205 vezes maior. Isso mostra que, ao longo da cadeia alimentar, vai se acumulando o microplástico. Jenny e colaboradores realizaram estudo para identificar partículas de microplástico em diferentes regiões do pulmão humano. Então, as amostras de tecido pulmonar foram obtidas durante procedimentos cirúrgicos realizados em casos de câncer e redução do volume em pacientes fumantes. Essas cirurgias foram realizadas em um hospital nos Estados Unidos. No total, foram coletadas 11 amostras. Foram coletadas amostras de 11 pacientes, sendo 5 mulheres e 6 homens. Dos pacientes que forneceram as amostras, 2 tiveram amostras removidas em diferentes regiões do pulmão, em 2 diferentes regiões do pulmão, totalizando 13 amostras. Então, as amostras foram inicialmente armazenadas em recipientes de vidro com tampa de papel alumínio e congeladas a menos 80 graus Celsius, e posteriormente foram submetidas a banho de peróxido de hidrogênio para limpeza e logo após incubadas a 55 graus Celsius por cerca de 11 dias até a completa decomposição da matéria orgânica. Durante o processo foi utilizada filtração com filtros de óxido de alumínio. E lembrando que as vidrarias foram também esterilizadas para evitar contaminação cruzada. Então, após a decomposição e a filtração, as amostras foram analisadas por FTIR e foram identificadas 296 partículas, das quais 39 foram classificadas como microplásticos, nas formas de fibra, filmes, fragmentos, espumas e esferas. Então, os resultados são detalhados nessa planilha, em que na parte superior pulmonar foram encontradas 11 partículas, no meio do órgão foram encontradas 7 partículas e na parte inferior foram encontradas 21 partículas. Considerações finais. Então, os microplásticos representam uma ameaça crescente ao equilíbrio ambiental e à saúde humana, destacando a urgente necessidade de ações mitigadoras.
Então, este trabalho explorou a origem, o impacto e a dispersão global dessas partículas, evidenciando sua presença em uma ampla variedade de ecossistema e sua incorporação à cadeia alimentar marinha. Os dados apresentados reforçam a necessidade urgente de aprimorar a gestão de resíduos plásticos com foco na redução do consumo, na reutilização de materiais e na ampliação de práticas de reciclagem. Além disso, é imprescindível a implementação de políticas públicas mais eficazes e abrangentes. Então, o impacto dos microplásticos na saúde humana também exige atenção prioritária, pois a bioacumulação dessas partículas ao longo da cadeia alimentar e sua presença em alimentos e na água potável representam um problema que vai além das questões ambientais, demandando esforços conjuntos entre ciências, políticas públicas e educação ambiental. Por fim, a solução para esse problema global exige uma abordagem verdadeiramente multidisciplinar, integrando avanços tecnológicos, engajamento social e compromissos governamentais consistentes. Somente por meio dessa sinergia será possível enfrentar os desafios impostos pelos microplásticos e construir um futuro ambientalmente sustentável e socialmente responsável para todos. Obrigada.